Para poder criar sua aplicação, primeiro você vai ter que instalar o Kinect no seu computador. Aqui alguns dos pré-requisitos. Você vai precisar primeiro do sensor Kinect para Xbox 360, que é esse aqui, de Windows 7, 86 e 64 bits, e você vai ter que ter instalado as últimas atualizações, o computador dual-core 2,66 GHz ou mais, uma placa de vídeo compatível com o Windows 7 e o DirectX 9.0. Lembrando que uma placa de vídeo é super importante, porque se você for tentar rodar uma aplicação muito pesada sem placa de vídeo, infelizmente não vai rodar no seu computador. Vai precisar de no mínimo de 2 GB de memória RAM e alguns pré-requisitos de software que você instale o Microsoft Visual Studio 2010 com o Microsoft .NET Framework 4. Só que esse já vem instalado com o Visual Studio, então não se preocupem e apenas peguem uma boa versão do Visual Studio. Agora vamos fazer um passo a passo para instalar o Kinect no seu computador. Passo 1. Obter as últimas atualizações para o Windows 7. O passo 2. Certificar de que o dispositivo Kinect não está conectado no seu computador. Passo 3. Remover todos os outros drivers que você possa ter instalado anteriormente para o dispositivo Kinect. Esse passo 3 caso você tenha tentado instalar alguma vez antes no computador. Passo 4. Certifique-se de que todo o software necessário foi instalado no seu computador, conforme descrito em pré-requisitos. Passo 5. Fechar o Visual Studio antes de instalar o SDK. E o passo 6, baixar o SDK no site do Kinect. Vamos agora rapidinho mostrar um pouco como é que é o site. Esse aqui é o Kinect for Windows SDK. Para você fazer um download, basta clicar aqui. Aqui você escolhe se é 32 bits ou 64, dependendo do seu sistema operacional. E aqui, interessante, em Resource, você pode encontrar toda a documentação, ou seja, tudo aqui que eu estou explicando está nesse Getting Started. E se você quer se aprofundar mais nos códigos, você pode vir aqui em Code Walkthroughs. Esse Skeletal View Walkthrough, ele é bem interessante e depois vamos tentar fazer uma demonstração dele. Bom, voltando para a nossa apresentação. O passo 7 basta você executar o instalador. Aí ele vai instalar automaticamente, sabe aquela história? Next, 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 finish. Bom, tá, feito isso, o que você vai fazer? Você vai inserir o USB do Kinect no seu computador. Se o seu Kinect é a versão nova, que ele liga direto no Xbox, você vai precisar desse adaptador. O que é esse adaptador? Esse aqui é a entrada do seu Kinect no Xbox, que é a mesma entrada daqui. Você vai plugar aqui. Essa aqui é a saída USB que você vai pôr no seu computador e essa aqui é a fonte que você vai ter que ligar numa tomada. Não se preocupe que ela é 110 ou 220. Feito isso, se for tudo ocorrido bem, você vai ter uma luz piscante no seu Kinect. Olá, meu nome é Liu. Agora eu vou explicar a API. Os programadores têm que ter os conhecimentos de C++ ou C Sharp. A gente vai explicar mais sobre o C Sharp, né? NUI API ou STK Beta fornece uma biblioteca de software sofisticado e ferramentas para ajudar os desenvolvedores a utilizar o Kinect. Os sensores e a biblioteca NUI interagem para gerar a aplicação como mostrado embaixo. Aqui é o Kinect e os sensores vão receber as informações e transferir para o computador. O NUI como o intermediário que faz interagir com aplicações, né? Aqui são a, a tabela de aplicações, né? Vamos falar primeiro Kinect Hardware. O componente de hardware incluindo o Kinect e a portas USB. Agora falar do Microsoft Kinect Drives. Drives do Kinect do Windows 7 que fornecem instalação
durante da- durante a instalação do Kinect SDK. E agora o NUI API, um conjunto de APIs dado, que recebem dados dos sensores de imagem e controlar o Kinect. E a quarta é o Kinect Audition DMO. Kinect DMO que estende do suporte para microfone do Windows 7 para fazer para fazer a funcionalidade de reconhecimento de localização através do som. E agora o 5, que é o Windows 7 Standards APIs. APIs, au, au, APIs de áudio, voz e mídia do Windows 7. Inicialização. Para iniciar, a gente tem que fazer referência do esse ponto .dll. A gente tem que incluir a biblioteca NUI API, que é esse using, e do áudio API, que é esse using Kinect.audio. String de dados de imagem. Na iniciação deverá ser especificados quais os subsistemas serão utilizados na aplicação. Estes subsistemas são divididos em cor, profundidade e esqueletos. Após a especificação, o NUI retorna do Kinect um string de dados em forma de uma sucessão de imagem. Também é fornecido informações as informações adicionais sobre a string, como resolução e tipo de imagem, buffs, etc. Uma aplicação tem acesso a 3 tipos de dados de imagem. Color dado é formato RGB ou YUV. Depth dado retorna uma imagem em que cada pixel representa a distância cartesiana em milímetros do plano da câmera. Para objetos mais próximos naquela coordenadas x e y, a aplicação pode a aplicação pode utilizar os dados de profundidade para suportar funcionalidades personalidades diversas, tais como rastreamento de movimentos dos usuários ou identificação de objetos de profundidade para ignorar durante o funcionamento da aplicação. O terceiro tipo, Pre-Segmentation Data, identifica duas figuras humanas em frente ao sensor e, em seguida, cria um mapa de segmentação do jogador. Este mapa é um quadro de bits em que o valor do pixel correspondente ao jogador no campo de visão que está mais próximo da câmera. Coletando imagens. Os códigos conseguem coletar o último frame de dados de uma imagem, chamado um método de recuperação de frame, e passando por um buffer. O último frame de dado é copiado no buffer. No NUI API, o NUI API nunca repete a mesma informação de frame mais de uma vez. Reconhecimento de esqueleto. O NUI Skeleton API fornece a localização de até os dois jogadores com a informação detalhada de posições e orientação. A informação é dada para aplicações como um conjunto de pontos que compõem o esqueleto. A aplicação que usa a informação de esqueleto deve iniciar no NUI Initialization e deve habilitar o esqueleto
tracking. Aqui está um exemplo que o Kinect consegue reconhecer parte de esqueleto de humano, que a cabeça, cada não tem um ID diferente, né? Recuperamento de informação de esqueleto. Semelhante à coleta de imagem, recuperar uma informação de esqueleto, basta chamar uma função passando o buffer e o tempo máximo de espera. Reconhecimento de esqueleto ativo e passivo. O Kinect reconhece apenas os esqueletos dos jogadores ativante. Quando um esqueleto é reconhecido ativante e é, fornece, é fornecido uma informação completa sobre esse esqueleto, o reconhecimento de esqueleto passivo pode reconhecer até 4 jogadores. No máximo, os dois pode fazer interação dos jogos entre 2 pessoas, mas o Kinect ele consegue reconhecer 4 pessoas, mas não ativos. Aqui está um exemplo de esqueleto do Kinect. A informação de esqueleto é retornada em um esqueleto frame que contém um vetor de estudo digitado. Para cada esqueleto reconhecido, as seguintes informações são fornecidas: o estado de tracking de cada esqueleto, um ID único para cada esqueleto encontrado, uma posição a partir do centro de massa do jogador. Aqui uma demonstração do SDK do Windows. Temos 3 imagens, da esquerda para a direita, de profundidade, o reconhecimento de esqueleto e a imagem real em cor. Somos eu e o Liu testando essa aplicação. Vou mostrar para vocês agora uma aplicação que a gente criou, que a gente chamou de Boxing Burning Calories. Vocês vão ver por que depois. As motivações é você ter um controle de quantas calorias você gastou enquanto está jogando. E é incentivar a não ingerir alimentos altamente calóricos, que no caso é o hambúrguer e o chocolate, mas ingerir alimentos de baixa caloria, que no caso é uma maçã. Agora aqui a gente vai mostrar, esse ambiente que estou é o Visual Studio. Primeiro eu vou dar um play aqui para que vocês possam visualizar como é que é o programa. Aqui é o Boxing Burning Calories, esse aqui é o Liu, trabalhando. Vai, Liu, dá um soco isso aí. Aí faz assim com o braço. Aí, essas luvas aqui, elas veem a posição de onde está a mão e colocam na posição na mão. E essa aqui é uma máscara para o rosto. Agora, Liu, pode tentar acertar qualquer objeto aí. Aí, ó, quando ele acerta o hambúrguer, ele ganha ponto. Quando acerta o chocolate, ganha ponto. Quando acerta a maçã, perde ponto, porque a maçã você deveria comer e não acertar. Aí. Agora o Liu, sem querer comer o hambúrguer, perdeu ponto. O comer é quando a posição da cabeça está no objeto. Agora, Liu, dá um chute aí pra gente mostrar que chute funciona. Aí, o chute também funciona assim como o soco. Vamos agora dar uma passada rápida sobre o nosso código. Aqui importando as bibliotecas, inclusive o que foi citado antes, a NUI do Kinect. Lembrando que esse código aqui a gente se baseou numa aplicação que era a Kinect Hook, que faz praticamente o mesmo que a gente fez, tirando a parte da soco. O que ele faz é colocar em você as mãos do Hulk e a cabeça do Hulk. Bom, e essa aplicação do Hulk foi baseada no Kinect Getting Started, que a Microsoft mesmo disponibilizou como exemplo, que foi aquele que eu mostrei anteriormente. Bom, vamos lá. Aqui só cria a janela principal e faz as declarações iniciais, como por exemplo pontos e calorias. Aqui é para inicializar a biblioteca. Esse aqui é uma função que tem que chamar para inicializar.
Esse vídeo stream é para você mostrar o vídeo em si, o real, né? Lembrando que o vídeo só pode ter as resoluções 1280 por 1024 ou 640 por 480, senão não consegue disponibilizar a imagem pra gente. Tá. Aqui que é a parte mais importante. O que ele faz aqui? Aqui ele reconhece o esqueleto. Aqui ele define assim. Para cada joint position tem um ID. E esse joint ID é aquele que foi mostrado na figura anteriormente. Essa aqui é a imagem que foi mostrada anteriormente. Como vocês podem ver, cada membro do corpo, que é essa bolinha aqui, tem um ID diferente para o Kinect. Agora, como é que a gente utiliza isso no programa? Aqui, ó, quando a gente tem o Joint ID, caso o Joint ID seja uma cabeça, a gente vai fazer uma coisa diferente. Essa parte aqui serve para... a gente não mostrou na aplicação, mas quando você aproxima muito a cabeça, aqui esse Positions é a posição em profundidade. Quando você aproxima a cabeça, a imagem tem que aumentar. E quando você afasta a cabeça, a imagem tem que diminuir. Esse POSIC aqui é uma função que determina se a posição da sua cabeça está na mesma posição do hambúrguer. Aí, caso seja isso, você mordeu o hambúrguer, quer dizer que você vai tirar pontos. E esse test points content pontos, esse aqui é só para mostrar na tela, atualizar. Aí, mesma coisa se você morder o chocolate. Se você morder a maçã, a única coisa que muda é que você ganha ponto. Se você reconhecer a mão direita e a posição da mão direita for igual ao hambúrguer, você faz um sonzinho de soco, ganha ponto. Mesma coisa para chocolate, para maçã, se você socar a maçã, você perde ponto. Aqui, para a mão esquerda, mesma história, só que tudo para a mão esquerda. Para o pé direito, a gente faz um som de chute, que diferencia. E a mesma coisa, quando você chuta, ganha o mesmo número de pontos que do soco. E mesma coisa, para maçã você perde pontos. Mesma coisa para o pé esquerdo. Essas aqui são as funções que a gente fez para verificar se está na mesma posição a sua mão. E esse canvas block, na verdade, o canvas é onde fica a imagem. Se a posição está na horizontal ou se a posição está na vertical. Aqui a gente verifica se está no mesmo lugar com um certo erro, que é o tamanho do bloco dividido por 2. Ou seja, você pode chegar perto ali da borda e já consegue acertar. Aqui temos a função POSIC, que foi utilizada anteriormente. O que ela faz? Se a posição na horizontal e na vertical for a mesma do membro com o bloco, a visibilidade do bloco fica invisível, que é hidden. Agora aqui é só para mostrar a posição. Esse aqui é para os sons. A gente tentou usar essa mordida dog bite, só que não deu muito certo. Então a gente ficou mesmo só com um soco e com um chute. Esse aqui calcula o número de frames por segundo. Eu não vou entrar em detalhe, mas é aquele número que aparece em cima. Aqui é o block, que na verdade é só o hambúrguer. Esse visible change é assim. Você vai gerar um número randômico e depois que ele for escondido, você vai colocar o hambúrguer nessa posição randômica. Esse set top e set left é para colocar a posição x e y no canvas. E aqui, mesma coisa para o bloco do chocolate, mesma coisa para o bloco da maçã. Bom, gente, bem por cima é isso o programa. Vocês estão livres para dar uma olhada mais profunda, mexer o que vocês quiserem, mas por enquanto do programa é isso. Conclusão. Usando essa biblioteca disponível do Windows, é possível criar inúmeras aplicações usando Kinect. O vídeo foi apenas introdutório e mais informações do programa deve consultar o documento encontrado no próprio site do Kinect.
O objetivo foi incentivar programadores a explorarem as possibilidades do Kinect SDK. Então aqui são algumas referências das nossas apresentações, algumas dúvidas. Espero que vocês gostariam das nossas apresentações.